Fala, Fogão, tudo beleza? Vim aqui para a gente falar um pouquinho, repercutir a entrevista do candidato Durcésio Mello no canal Rádio Botafogo. Vamos tentar dar uma resumida aqui para vocês entenderem quais são as ideias do candidato. Então, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno, eu sou Ricardo Abraão e se você é apaixonado pelo alvinegro assim como eu sou, já puxa a cadeira aí e senta porque você está em casa. Fala pessoal, o candidato Durcésio Mello foi no canal Rádio Botafogo falar um pouquinho sobre suas ideias, né? Caso ele assuma a presidência do Botafogo, a gente vai repercutir um pouquinho aqui, dar aquela resumida, porque foram um pouco mais de 2 horas de entrevista, então achei interessante passar aqui um resumão para vocês do que aconteceu lá, para vocês ficarem por dentro de tudo. O candidato foi questionado se ele prefere o plano A ou B da SA, né? O A é o do Laércio Paiva e o B do Gustavo Magalhães. Então a gente já esperava, por ele ser amigo do Montenegro, o Montenegro ter vindo a público falar que está com o Gustavo até a morte, já esperava que ele fosse falar o B, né? O problema todo é que ele falou assim, eu prefiro o B, mas não conheço o projeto. E aí ficou esquisito, né? Como ele pode preferir um projeto falando que não conhece e conhecia o projeto do plano A, que é o do Laércio Paiva, até falou bem, né? Não conseguiu captar o recurso, até mais para frente ele falou sobre isso, mas foi esquisito a questão dele não conhecer o plano B e também não conhecer bem o currículo do Gustavo, né? Mesmo que logo em seguida ele tenha vindo falar que ele era um cara experiente nessa questão de captação de recursos para grandes empreendimentos, né, e deu um exemplo, né, que ele conseguiu captar 300 milhões para o Shopping do América. E enfatizou também que o plano A poderia ser iniciado com um valor menor por conta da diretoria atual ter conseguido abater algumas dívidas, né, até por conta do dinheiro do Luiz Henrique, ele comentou sobre isso, mas que alguns investidores, né, não viabilizaram o projeto seguindo desta forma. Eu gostaria de enfatizar uma divergência que ele teve com algumas declarações do Montenegro, porque já veio a público falando que o projeto SA e a negociação com os credores, né, em busca do deságio estava acontecendo de forma simultânea, que uma coisa não dependia da outra, o andamento de uma coisa não dependia da outra. Os dois trabalhos estavam sendo feitos e o Durcésio disse nessa oportunidade que não estava sendo feito nenhum trabalho em busca da negociação das dívidas, do deságio, para ajudar nessa questão da fase, né, para poder startar o projeto da SA. Ele foi questionado sobre algumas declarações que ele deu no passado, onde ele dizia que o Botafogo só tinha um caminho, que era SA ou SA, não tinha outro jeito. E agora ele já está mudando de discurso, dizendo que existe uma luz no fim do túnel, né, que o Botafogo tem dinheiro, né? Ele falou exatamente isso, existe dinheiro e porque houve algumas vitórias, né? Ele falou exatamente isso, vitória dessa gestão do Nelson Monfarrege, né? E aí ele explicou que é uma vitória na justiça, que ele não poderia se aprofundar, mas que vai liberar parte da verba bloqueada e que isso daria um fluxo de caixa suficiente para a gente poder montar um time, né? Não só para o Carioca, como para o Brasileirão do ano que vem. Galera, aí tem uma parte meio bizarra mesmo na entrevista, que eu vou até falar para vocês, caso vocês queiram ver, né, exatamente esse trecho lá no canal Rádio Botafogo, 1h03, onde ele diz que uma possível queda do Botafogo para a Série B não influenciaria nada essa questão da captação de recursos com investidores para esse SA. Ele falou que investidores não estariam se importando com isso, que só não poderia estar na Série C. Né? Cair para a Série C ia ter problema, mas na B não. E eu achei isso muito bizarro, uma declaração que não faz nenhum sentido. E se vocês quiserem ver, está em 1h03, vocês podem dar uma conferida. Se vocês acharem que eu estou inventando aqui, não estou inventando não, dá um pulo lá e dá uma olhada. E houve aí também mais uma incoerência, um desencontro de informações, né? O Montenegro naquela coletiva falou sobre a reaproximação dos irmãos Moreira Salles de acordo com o resultado das eleições. Então o Durcésio Mello disse que não tem nenhuma intimidade com os irmãos, né? Na verdade nem conhece o João, mas já almoçou algumas vezes com o Walter Moreira Salles e que os assuntos não necessariamente foram sobre o Botafogo. De qualquer forma, ele elogiou bastante, né, as ações, as ajudas que os irmãos fizeram, principalmente sobre o CT,
né, enfatizou que eles já investiram 25 milhões nesse projeto e que vão injetar mais 50, que vão demolir as instalações, as acomodações lá para fazer umas novas, né, de nível super profissional, né, classe AAA, uma coisa realmente sensacional. Mas houve realmente mais uma divergência aí das declarações do Montenegro e do candidato Durcésio Mello. Pessoal, estamos terminando aqui, mas eu quero pedir para vocês aquela ajudinha de sempre. Se você não é inscrito aqui no canal Botafogo Eterno, já clica aí, se inscreva e também não deixe de ativar o sininho das notificações e divulgar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, dá aquela forcinha que nós estamos conseguindo chegar agora a 1000 inscritos e com a sua ajuda a gente vai conseguir bater todas as metas. E quero lembrar vocês também que nós estamos com um grupo no WhatsApp bem bacana, batendo aquela resenha, conversando sobre todas as novidades do nosso clube, trocando aquela ideia na hora do jogo. Se você quiser fazer parte dessa família, lá no WhatsApp do Botafogo Eterno, deixa seu número de telefone aqui nos comentários que eu adiciono você. E aí surge um assunto que é muito falado nessas propostas, nas ideias do Durcésio Mello, que é essa questão de contratar um CEO, né, para gerir o futebol do Botafogo. E o nosso amigo lá da Rádio Botafogo perguntou se o Laércio Paiva seria um bom nome. Ele soltou que foi a primeira pessoa que ele convidou para ser CEO do Botafogo, mas que o Laércio declinou o convite. E aí fica essa pergunta no ar: por que ele fez isso? Fica essa questão por conta dele ter saído, né, do projeto, né, dessa liderança do plano A, né, da transição do futebol do Botafogo, né, do Botafogo S.A., pelas questões também de que essas pessoas, né, os dirigentes Montenegro e esse grupo dele já terem externado publicamente da preferência deles por esse plano B do Gustavo Magalhães. Ele puxou bastante saco do Montenegro, mas notei também que na maioria das vezes estava respondendo as coisas tentando agradar, né, concordar com as perguntas, falando que o Montenegro e o Rottenberg não estarão sentados ao lado dele na gestão dele e concordando, né, com as pautas que a torcida vem cobrando sobre essa questão de ampliar a votação, né, nas eleições do clube, não só para esses sócios proprietários. Então ele foi concordando com tudo isso e falando que pretende mudar, né, que algumas coisas são estatutárias, mas o que ele puder fazer, ele vai fazer. Uma coisa assim meio politiqueira, mas tentando agradar nas respostas e tentando ser evasivo algumas vezes. Deu para notar essa postura dele em diversas vezes na entrevista. O chat ficou falando muito sobre essa questão do Felipe Neto, que queria o Felipe Neto trabalhando à frente da comunicação, e aí ele ficou um pouco perdido na hora de responder e passou a bola para o novo CEO, né, o suposto CEO que ele contrataria. Falou que isso seria a cargo desse profissional. E mesmo ele tendo enfatizado que o Felipe Neto talvez não se enquadraria por conta desses profissionais terem que trabalhar em tempo integral ali nesse modelo. Mesmo assim, ele não descartou o fato do Felipe poder dar assessoria, né, escutar, conversar com ele, aproveitar as ideias. Ele deixou claro que gostaria de fazer isso. E aproveitando que a gente falou sobre a questão de trabalhar em tempo integral, ele é um dos candidatos, né, que falou que sim, teria tempo de se dedicar integralmente ao clube caso seja eleito. Teve um assunto também que ficou muito em alta nessa entrevista, que foi o fato das impugnações da chapa. Então cobraram isso dele para ele se explicar um pouco, e ele disse que um dos fatos foi dele ter um nome sujo, né, no Serasa, e disse que isso é normal, né, no meio empresarial, que ele tem várias empresas e uma delas faliu, né, junto com outros sócios, e junto com essas dívidas todas que ficaram, ele acabou tendo o nome dele negativado. Ele falou que isso é uma coisa natural, tentou tratar isso de forma muito natural, né? E também a questão do filho dele, que falam muito isso também, né, quando vão criticar a chapa. O filho dele é sócio do Resende Futebol Clube. Então esses dois assuntos sobre a impugnação da chapa dele entraram em evidência e ele tentou justificar ali, né, da melhor forma possível, tratando com o máximo de naturalidade. O Durcésio foi perguntado sobre a comunicação, sobre mídia independente, né, que aí os amigos da Rádio Botafogo quiseram também, né, puxar a sardinha para saber como será essa relação do clube com os canais no YouTube, a mídia independente, os portais.
e ele não conseguiu responder essa pergunta direito, reconheceu que está por fora e que tem pessoas trabalhando nessa área. Foi bem evasivo, né? Ele não está por dentro não. Pessoal, esse aí foi o resumão dos pontos que eu achei interessante lá da entrevista dos amigos da Rádio Botafogo com o candidato Dorcésio Melo. Eu não sei se vocês estão achando se eu peguei leve, se eu peguei pesado. A verdade é que não era para ser nenhuma coisa nem outra. Eu só quis repercutir aqui realmente o que aconteceu lá e enfatizar que eu não acredito mais nesse modelo de gestão. Para mim, qualquer um dos 3 candidatos não vai mudar tanta coisa. O ideal mesmo seria a chegada da SA o quanto antes para nós podermos profissionalizar o nosso futebol. É isso que eu desejo de fato, mas caso não venha, que realmente o novo presidente possa descentralizar um pouco essa questão de decisões. Se vier um CEO ótimo, né? Vamos torcer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para o nosso clube. Se tiverem outras entrevistas aí para a gente repercutir, nós falaremos também dos outros candidatos. Agradeço a você que chegou até aqui no final desse vídeo. Vejo vocês na próxima. Fui!